Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Gente, vocês sabem que eu detesto, é muito raro aqui eu falar de política partidária, candidatos, não é esse o meu perfil, não tenho capacidade para isso. Eu venho fazendo um trabalho no sentido de mostrar como esquerda e direita trabalham no mesmo projeto, né, de formas antagônicas, porém complementares. Tenho tentado mostrar que a origem da esquerda. Mostrei para vocês que, inclusive, alguns rabinos dizem, né, que o comunismo foi um movimento judaico. Tento mostrar isso aqui. Ou seja, enquanto a esquerda trabalha para destruir os valores, vamos dizer, verdadeiramente bíblicos e cristãos, né, a direita vem trabalhando para construir uma nova espiritualidade. Então, enquanto um grupo destrói, de fato, o cristianismo, o outro grupo vem trazendo uma nova espiritualidade que parece cristã, mas, na verdade, na sua essência, é anticristã. Mas eu não vou falar sobre isso agora, não. Mas, a partir desse vídeo, eu vou fazer uma série sobre isso, onde eu vou trazer mais evidências. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, políticos, autoridades do judiciário, de esquerda e direita, que participam do mesmo movimento espiritual, ou seja, espiritualmente estão unidos, mas aí na política, diante das câmeras, eles são rivais. Vou mostrar como nós somos feitos de gado, nós todos, o gado de direita, o gado azul de direita e o gado vermelho de esquerda. Mas eu quero mostrar para você aí que me acusa de ser um comunista enrustido, que estou aqui tentando tirar a gente da direita para levar para a esquerda. Eu quero mostrar uma reportagem, né, do apoio do ex-presidente Bolsonaro ao irmão do ministro Gilmar Mendes, né, que é candidato a prefeito, o irmão dele, lá na cidade de Diamantina, em Mato Grosso, e que eu acho essa aliança absurda diante do nosso contexto, em que nós acabamos de ter aí um grupo de patriotas presos, né? E eu não sou contra a prisão dos baderneiros e dos vândalos, não. Eu estou dizendo que, com o apoio do ministro Gilmar Mendes, né, muita gente ali foi presa e todos foram acusados da mesma forma. Então, quer dizer, as pessoas que entraram ali nos prédios públicos, todas elas, né, não sei se todas, mas a grande maioria, foram condenadas pelo crime, entenderam aquela ação como um crime multitudinário, ou seja, uma multidão cometeu o crime. Então, todos que estavam ali, ou quase todos, foram penalizados da mesma forma. Se foi um crime cometido por uma multidão, eles entenderam que aquela multidão, todas, ainda que tenha quebrado ou não tenham quebrado, que tenham depredado ou não tenham depredado, né? Não importa se estavam ali, todos queriam o mesmo objetivo, portanto, quem depredou e quem não depredou, né? Quem queria dar golpe e quem não queria dar golpe, todos foram acusados da mesma forma, e isso o ministro Gilmar Mendes é um dos responsáveis, né, por essas condenações que todo mundo sabe que foi injusta. Mas, no meu vídeo anterior, eu mostro como a política se articula para manipular as pessoas, para que a esquerda acredite que todos eram golpistas e a direita acredite que foi injustiçado, e você vai vendo como essas autoridades do judiciário e da política, ora dizem uma coisa, ora diz outra, de forma que eles vão manipulando e manobrando toda a sociedade como eles querem, né? E como eu sempre digo, nós estamos aqui nos degladiando e eles lá em cima, muito bem, obrigado, ganhando muito bem, com o seu suporte financeiro, com o seu apoio aí para questões de saúde, né? Com os seus convênios médicos, muito bem amparados, né? E a gente aqui brigando por eles. Então vamos entender um pouquinho isso aqui. Eu quero ler a matéria para você, depois eu quero ler para você uma acusação que foi feita, ou uma suspeita sobre o irmão do ministro Gilmar Mendes, uma suspeita que a própria reportagem da Carta Capital, que é de esquerda, a própria reportagem vai dizer que é algo assustador, que um crime que nunca foi esclarecido, mas que envolveu o nome do irmão do ministro Gilmar Mendes, né? Então vamos ler primeiro aqui a matéria, né, para você compreender. Então vamos lá. Olha só, gente, tá aqui, acompanhem comigo. Candidato em cidade do Mato Grosso, irmão de Gilmar Mendes, recebe apoio de Bolsonaro. E vocês vão ver que Bolsonaro faz uma ligação, eles trocam ali um telefonema ali muito amistoso, né? Mas vamos lá. A aliança foi selada em um encontro na casa de Francisco Mendes,
irmão do ministro do STF, depois de Bolsonaro ter participado de um evento partidário em Diamantino, Mato Grosso, a 182 quilômetros de Cuiabá. Então tá aqui, né, o presidente Bolsonaro, aqui você vai ver à sua esquerda aí do vídeo, o irmão do Gilmar Mendes, estão comendo uma leitoa aqui, muito bem, obrigado, todo mundo aqui, né, um grupo político, eles já haviam comido um pastelzinho, tem uma filmagem, eles comendo pastel na rua, você vai encontrar todos esses vídeos aí, né? Vamos lá. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, participa de churrasco com o senador Wellington Fagundes, aquele que está de boné, e o pré-candidato a prefeito de Diamantino, Francisco Mendes, de camiseta verde, irmão do ministro do STF, Gilmar Mendes. Vamos ler aqui a matéria. Apesar de estar inabilitado eleitoralmente até 2030, por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o ex-presidente Jair Bolsonaro continua tendo seu apoio cobiçado por inúmeros pré-candidatos a prefeituras do país. Um deles é o ex-prefeito de Diamantina, Francisco Mendes, irmão do ministro Gilmar Mendes, do STF. Filiado à União Brasil, Francisco Mendes tentará retornar ao comando do Executivo Municipal, porque ele já foi prefeito lá, né? Nas eleições de outubro deste ano. Apoiado pelo PL na cidade, o irmão do ministro do STF recebeu o apoio oficial de Bolsonaro em um ato político realizado na segunda-feira. A aliança foi selada em um encontro na casa de Francisco Mendes, depois de Bolsonaro ter participado de um evento partidário na cidade. Na ocasião, o pré-candidato colocou o ex-presidente em contato com Gilmar Mendes e os dois tiveram uma rápida conversa por telefone. Então vamos lá. Eu quero aqui compartilhar com você agora aqui uma matéria que mostra o envolvimento ou a acusação do irmão do ministro Gilmar Mendes em algo que foi, a própria reportagem vai chamar de assustador. Uma reportagem feita por uma mídia de esquerda, inclusive. Então vamos lá, gente. Então o que eu falo para vocês? A gente fica aqui brigando, enquanto eles estão muito bem obrigados, aí você vai dizer, mas é porque é obrigatório, o partido, não sei o quê. Bom, gente, se é obrigatório eu não sei. Eu sei que a política nunca vai mudar, porque existe uma cartilha globalista e todos estão seguindo a cartilha. Esta é a verdade. A partir do meu próximo vídeo, eu vou fazer uma série aqui para mostrar para vocês as ligações, ou melhor, a ligação espiritual de todos eles, em cima de um projeto político. Mas vamos aqui, eu quero mostrar para vocês aqui essa questão que foi assustadora de um crime bárbaro que aconteceu, e eu quero que vocês, então, tirem suas próprias conclusões. Então vamos lá. Deixa eu só aqui diminuir a tela e vamos aqui ver essa matéria. Olha só. Carta Capital, ou seja, isso aqui é uma matéria do Jus Brasil, quer dizer, é um site aqui de notícias apenas do judiciário, trata mais do campo do direito, mas ele está falando de uma reportagem da Carta Capital, que é uma mídia de esquerda. O que ele está dizendo aqui? Carta Capital traz uma assustadora história da família de Gilmar Mendes. Terra do ministro não tem justiça. Na verdade, ele está se referindo a uma história que envolve o irmão do ministro, quando era candidato à prefeitura, lá atrás, né, o irmão do ministro Gilmar Mendes, que agora está sendo apoiado pelo Bolsonaro. Então vamos lá, gente. Eles estão todos juntos e misturados. Veja abaixo uma assustadora história em que está envolvido um irmão do ministro do Superior Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O irmão, conhecido como Chico Mendes, é político de Diamantino e recebe sempre durante campanhas eleitorais a participação do ministro. Esse é um trecho impressionante de um lugar em que a justiça não existe e não funciona. Vamos ler aqui então a matéria que está na Carta Capital. Vamos lá. A lentidão da polícia e da justiça na região, inclusive em casos criminais, acaba tendo o efeito de abrir caminho a várias suspeitas e deixar qualquer um na posição de ser acusado ou de ver o assunto explorado politicamente. Preste atenção. Em 14 de dezembro de 2000, melhor, 14 de setembro de 2000, na reta final da campanha eleitoral, a estudante Andréia Paula Pedroso Vonzowski foi à delegacia da cidade para fazer um boletim de ocorrência. Então entenda, 14 de setembro, Andréia vai fazer um boletim de ocorrência, né, do ano de 2000. Ao delegado Aldo Silva da Costa, Andréia contou, assustada, ter sido repreendida pelo então candidato do PPS, Chico Mendes,
irmão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, sob a acusação de tê-lo traído ao supostamente denunciar uma troca de cestas básicas por votos, ao vivo em uma emissora de rádio da cidade. Então, veja bem, Andréia foi à delegacia de polícia dizer que ela foi repreendida duramente pelo candidato, porque o candidato estava chateado, porque, segundo ele, Andréia e a irmã, você vai entender agora a história da irmã dela, Andréia e a irmã tinham denunciado o candidato de que ele estaria trocando votos por cesta básica. Então, Andréia e a irmã dela fizeram esta acusação ao vivo numa emissora de rádio. O candidato, então, repreendeu ela. Vamos lá. A jovem de apenas 19 anos trabalhava como cabo eleitoral do candidato, ao lado da irmã Ana Paula Vonzoski, de 24, quer dizer, Andréia tinha 19 e Ana Paula, 24. Esta, sim, foi a responsável pela denúncia. Ao tentar, ou seja, a Andréia tentou explicar, ao tentar explicar o mal-entendido ao candidato Chico Mendes, em um comício realizado um dia antes, quer dizer, ela foi à delegacia dia 14 de setembro, e ela tentou explicar para ele um dia antes, dia 13, conforme o registro policial. Ela alegou ter sido abordada por gente do grupo do candidato e foi avisada. Tome cuidado. Quer dizer, ela foi repreendida pelo candidato e quando ela tentou explicar para ele, um grupo que trabalhava para o candidato disse, tome cuidado. Isso foi a Andréia que disse lá, que colocou no boletim de ocorrência na delegacia. Vamos seguir. Então, ela foi intimidada por este grupo lá no dia 13 de setembro de 2000. No dia 14 de setembro, ela foi à delegacia. E aí, setembro, outubro, em 17 de outubro do mesmo ano, 32 dias depois de ter feito o BO, boletim de ocorrência, Andréia Vonzoski resolveu participar de um protesto público. Ela e mais um grupo de estudantes foram para a frente do Fórum de Diamantino manifestar contra o abuso de poder econômico nas eleições municipais. Então, veja bem, ela foi intimidada lá no dia 13 de setembro, registrou a ocorrência no dia 14, no dia 17 de outubro, ou seja, 32 dias depois, eles foram fazer um manifesto lá em frente ao fórum, dizendo que estava tendo abuso de poder econômico nas eleições. Vamos lá, olha só. A passeata prevista acabou por não ocorrer e Andréia, então, avisou a uma amiga, Silvana de Pino, de 23 anos, que iria pegar uma carona para voltar para casa por volta das 19 horas. Naquela noite, a estudante desapareceu e nunca mais foi vista. 3 anos depois, em outubro de 2003, exatamente 3 anos, uma ossada foi encontrada por 3 trabalhadores rurais enterrada às margens de uma avenida a 5 quilômetros do centro da cidade. Era a ossada de Andréia Vonzoski. A polícia do Mato Grossense jamais solucionou o caso, ainda arquivado na Vara Especial Criminal de Diamantino. Mesmo a análise de DNA da ossada, requerida diversas vezes pela mãe de Andréia, Nilza Vonzoski, demorou outros 2 anos para ficar pronta, né? Então, olha como a coisa foi enrolada. De acordo com os 3 peritos que assinaram o laudo, a estudante foi executada com um tiro na nuca. Na hora em que foi morta, estava nua. As roupas foram encontradas queimadas, separadas da ossada, provavelmente por ter sido estuprada antes. Chamado a depor pelo delegado Aldo Costa, o prefeito Chico Mendes declarou ter sido puxado pelo braço por uma moça desconhecida. Segundo ele, ela queria de fato se explicar sobre as acusações feitas na rádio durante o horário eleitoral de outro candidato. Mendes alegou não ter levado o assunto a sério e ter dito a Andréia Vonzoski que deixaria o caso por conta da assessoria jurídica da campanha. Carta Capital tentou entrar em contato com o ministro Gilmar Mendes, mas o assessor de imprensa, Renato Parente, informou que o ministro presidente do STF, na época ele era presidente, estava em viagem oficial à Alemanha. Segundo Parente, que é o assessor do ministro,
Apesar de todas as evidências, inclusive fotográficas, a participação de Mendes no processo de implantação do Bertin em Diamantino foi zero. Parente, que é o assessor, informou ainda que a participação do ministro nas campanhas do irmão, quando titular da AGU, né, foram absolutamente ilegais, haja vista ser Mendes, na ocasião, um ministro político do governo FHC. O assessor não comentou sobre os benefícios fiscais concedidos pelo irmão à universidade do ministro, né? Então vamos lá. Então, gente, é isso. Então o que eu quero mostrar só que, né, existe esse fato lá que a própria revista disse, né, a própria mídia aqui de esquerda falou que é um caso assustador envolvendo, né, esse crime, que envolveu ali, de certa forma, o irmão do ministro Gilmar Mendes, que na época lá já atrás era candidato a prefeito. Então, é muita coincidência, né? Pode não ter sido, não estou aqui entrando no mérito da questão, mas a menina foi ameaçada, foi ali intimidada pelo candidato, segundo a matéria, e depois foi intimidada também pelo pessoal que trabalhava com o candidato, né, com o Chico Mendes, irmão do ministro Gilmar Mendes, e depois ela aparece morta e o crime nunca foi esclarecido. Então, o que eu quero dizer para você é que é mais ou menos assim, quando os políticos ou a justiça tá contra o meu candidato, aí eu tô do lado deles, eles são muito bons. Quando estão, quando as autoridades estão a favor do meu candidato, eu apoio qualquer um, todo mundo é bom, né? Como você já viu a esquerda ser inimiga, o PT ser inimigo do Gilmar Mendes. Quando o Gilmar Mendes se coloca contra o Bolsonaro, aí o Gilmar Mendes se torna bacana para o PT. E a mesma coisa acontece com a direita, né? Quando os corruptos do Centrão apoiam o Bolsonaro, nós somos ligados aos corruptos do Centrão e apoiamos todos eles e admiramos todos eles, né? Eu vejo até hoje o pessoal do Bolsonaro muito empolgado, né, quando ouve falar que o Arthur Lira parece que está fazendo alguma coisa que vai melhorar o país ou que vai fazer justiça. Então a gente precisa entender que a política nos torna sujos, que a política nos faz jogar dos dois lados sem que a gente perceba, que a política nos manipula. Então, o que eu entendo é que enquanto a gente vê aí quantas vezes nós ficamos assim horrorizados com as declarações de Gilmar Mendes, tanto esquerda quanto direita, e agora Bolsonaro está apoiando o irmão dele, o irmão do Gilmar Mendes. Então, independente das motivações, o que eu quero dizer é que a política, ela nunca vai, de fato, fazer esse país ser justo, esse país ser verdadeiramente o país que a gente espera. Eu digo a você, não espere soluções, né, por vias políticas que não vai ter. Então é isso, gente. Espero que isso tenha ajudado vocês aí de alguma forma e que Deus abençoe a todos.